dia, crianças. Como foi o final de semana de vocês? Eu espero que tenha sido bem legal, certo? Antes de iniciarmos, né, nossa aula de hoje, que é língua portuguesa, nosso componente curricular língua portuguesa, primeiro a nossa oração do dia, né? Todo mundo sabe que a gente acordou, tem que agradecer por mais um dia de vida, por estarmos, né, em pé, com vida, em paz, agradecer pela nossa família. Né? Todos os dias a gente tem que fazer isso, porque é uma missão, certo? Então vamos lá. Colocar a mão em forma de oração e fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, né? Que o Senhor possa tocar no coração das pessoas maldosas para que eles passem a ter bondade no coração, né? Que o Senhor venha confortar todas as famílias que perderam seus entes queridos e que essa pandemia acabe logo em nome de Jesus. Mas Deus está no comando, certo? Vamos crer que logo a gente está livre dessa pandemia. Então vamos lá. Olha, crianças, a nossa aula de hoje, língua portuguesa, já é o módulo 2, certo? Nós já vamos para o módulo 2, nós já encerramos o módulo 1 de língua portuguesa, né? E nós vamos para o módulo 2, certo? Nós vamos para a página 8, capítulo 4, ó. O gênero textual trabalhado nesse capítulo 4 do módulo 2 é relato de viagem, certo? Esse é o gênero textual que nós vamos trabalhar nesse capítulo, capítulo 4, com o tema Faça suas malas, vamos viajar. É o tema que nós temos aqui no livro, né? Faça suas malas, vamos viajar. Esse é o tema. E o gênero textual é relato de viagem, certo? Aí, vamos só fazer a leitura bem aqui rapidinho da página 8. Aqui, observando a imagem que nós temos aqui, né? Aí diz assim, montanha, praia, cidade histórica, parque de diversão. Os destinos e os roteiros são os mais variados possível, mas todo viajante deve concordar que viajar é mais que apenas sair de casa. É encher a bagagem de emoções e novos conhecimentos e acumular experiências para toda a vida. Essa fotografia é em Piraquara, durante viagem turística de trem de Curitiba a Morretes, Paraná 2015. Então aqui é uma viagem de trem, certo? Então aqui, ó, percebam aqui o que é um relato de viagem. É um gênero textual onde irá contar a história de pessoas que foram a lugares que marcaram suas vidas, entendeu? Então é fazer um relato da viagem que a pessoa realizou e que marcou a vida dela, entendeu? Esse que é o gênero textual relato de viagem. E o gênero textual relato de viagem é um texto que tem... Qual é o objetivo desse texto, desse gênero textual relato de viagem? O objetivo dele é compartilhar experiências vividas em uma viagem, certo? É tipo, eu fui para uma viagem, gostei muito, né? Então eu posso relatar como foi minha viagem. Relatar sendo compartilhado. Eu posso sentar com alguém e contar como foi a minha viagem, entendeu? Então esse que é o nosso gênero textual desta unidade, iniciando esta unidade, esse capítulo 4, certo? Então vamos lá, continuando. E para a gramática, nós vamos para a página 76 com a acentuação gráfica 2. Na aula passada, a gente viu a acentuação gráfica 1, né? Agora nós vamos ver a acentuação gráfica 2, certo? Na página 76. Aqui na página 76, que vocês vão me acompanhar também com uma pequena leitura que tem aqui, ó. Bora lá. A usina hidrelétrica de Itaipu, situada no Rio Paraná, é um grande reservatório de água, construída com a finalidade de obtenção de energia elétrica.
é hoje uma das maiores hidrelétricas em funcionamento no mundo. A barragem principal tem 196 metros de altura, o que é equivalente a um prédio de 65 andares. Viu, gente? É bem menor. Gigantesco, empreendimento arquitetônico. Possui uma vista fantástica, constituindo importantes pontos de atração turística. Faz parte da lista das 7 maravilhas do mundo moderno, certo? Então, aqui nós estamos, dá pra gente observar que tem uma usina hidrelétrica aqui, ó, que é a usina hidrelétrica que distribui energia para a cidade, entendeu? Para toda a região, né? Aí, por exemplo, essa daqui está situada no Rio Paraná, certo? Então, é isso que é uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, ela fornece energia, certo? Que chega até as nossas casas. Então, vamos lá, ó. De acordo com esse textozinho, vocês vão acompanhar aí, que eu tenho aqui, ó. Ó, acentuação gráfica 2, né? Que é o nosso tema da gramática. Aí, ó. Observa as palavras abaixo. Essas palavras aqui que eu mandei vocês, que eu tô pedindo para vocês observar, tá no texto que eu acabei de ler. Essas palavras, elas estão até destacadas de azul, certo? Eu tenho aqui, ó. Hidrelétrica. Aí separando, ó, hidrelétrica. Aí aqui eu tenho elétrica, elétrica. Arquitetônico, arquitetônico. Fantástica, fantástica. Turística, turística. Então, crianças, nessa acentuação gráfica 2, nós vamos trabalhar a parte de quando se acentua as palavras proparoxítono. Na acentuação gráfica 1, nós estudamos quando são acentuadas as monossílabas tônicas, as palavras que só tem uma sílaba. Estudamos quando se acentua as oxítonas e estudamos também quando se acentua as paroxítonas. Agora, na acentuação gráfica 2, a gente vai ver quando se acentua as proparoxítonas. E a regra é o seguinte, ó. O que deu para se observar aqui? Vamos lá, lembrando de fazer a contagem para saber se é oxítono, paroxítono ou proparoxítono, certo? Ó, eu sempre vou contar da direita para a esquerda, ó. Oxítono, paroxítono e proparoxítono. Tá bem aqui, ó, a proparoxítono, né? Aqui, oxítono, paroxítono e proparoxítono. Aqui eu tenho oxítono, paroxítono e proparoxítono. Se houvesse a necessidade para mim continuar, eu ia dizer de novo, oxítono, paroxítono e proparoxítono. Mas eu estou à procura da que está destacada bem aqui, certo? Aí aqui eu tenho oxítono, paroxítono e proparoxítono. Oxítono, paroxítono e proparoxítono. O que foi que deu para observar aqui? Deu para observar aqui, crianças, que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, todas. É a regra que eu tenho aqui, ó. Ó, atenção, ó. Regras de acentuação gráfica das palavras proparoxítono. Aí eu tenho, lá na acentuação gráfica 1, eu estudei a regra 1, 2 e 3. Agora, na acentuação gráfica 2, eu vou estudar a regra 4, 5 e 6, certo? Então, qual é a regra 4? É que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Essa é uma regra que vocês não podem esquecer. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. E a regra 5. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ão, ea, ei, el, ia, ei, iu, oa, ua, eu e uo. Seguidos ou não de S. Aí eu coloquei o exemplo de algumas palavras, certo? Que estão destacadas dentro dessas letrinhas aqui. Então vamos ver. Órfão, né? Oxítono, paroxítono. Que aqui ele está falando de quem? De paroxítono. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em, né? Aí eu tenho, ó, oxítono, paroxítono, certo? E aqui, ó, ele está dizendo que é terminada em quê? Ão, aí tem toda a terminação. Então, está terminada aqui em ão, ó. Certo? A outra, saudáveis.
paroxítono. Aí tá terminado em quê? Tem o quê? Ei, né? Aí é seguido ou não de S, por isso que tem eis, certo? Reservatório, oxítono, paroxítono, tá terminado em io. Água, oxítono, paroxítono, tá terminado em quê? Ua. Prédio, eu tenho oxítono, paroxítono, tá terminado em io. Paciência, oxítono, paroxítono, está terminado em ia, que são essas terminações que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então, a regra 6, vamos para a regra 6. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R e X. Olha o exemplo, amável, terminada em L, ó, e ela é paroxítono, oxítono, paroxítono. Hífen, terminada em quê? Ó, terminada em N, certo? Repórter, oxítono, paroxítono, está terminado em R. Aí eu tenho tórax, oxítono, paroxítono, terminada em X. Então, crianças, ó, observem direitinho, porque a gente se percebe muito, né, que a questão da acentuação, às vezes, é muito complicado, né? Até quando a gente ia fazer ditado, né, lá na escola, a gente era sempre observado que tinha muito erro em questão de acentuação. Então, é muito importante estudar. Estudem todas essas regras dentro do tema acentuação gráfica 1 e acentuação gráfica 2, entendeu? Então, ele já deu a regra 4, dizendo para vocês que todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é a regra agora que eu vou levar para toda a minha vida. Toda vez que eu olhar uma palavra que eu contar, o acento tá lá e eu contar, deu proparoxítona, eu já sei que ali tem que ter um acento, certo? Aí na regra 5, é a que eu acabei de falar para vocês, já envolvendo as palavras paroxítono. E a regra 6 está envolvendo também paroxítono, mas com essas terminações, ó. Certo? Vamos ter o cuidado em observar as palavras para que a gente esteja sempre escrevendo as palavras certas, certo? Estudando essas duas regras aí, essas duas regras de acentuação gráfica, 1 e 2, vai servir muito para que vocês sempre estejam escrevendo certinho, certo? Bora lá. Agora eu vou fazer uma revisão da acentuação gráfica das palavras. Vou revisar aqui da aula passada, que era a acentuação gráfica 1. Vou fazer uma pequena revisão, porque na próxima aula de língua portuguesa, né, nós já vamos entrar com a questão de frase, não é mais a questão de acentuação, certo? Não tem mais a questão da acentuação gráfica. Então, eu vou fazer uma revisão da aula passada, aí prestem bastante atenção, ó. Nós aprendemos, né, sobre as monossílabas tônicas. Aí vem aquela questão. Mas o que é tônica? Tônica é quando eu pronuncio com mais intensidade. O que é monossílaba? A palavra que só tem uma sílaba. Então, o que nós podemos perceber aqui, ó? São acentuadas as monossílabas tônicas. Terminadas em quê? Terminadas em A, E ou O. Seguidas ou não de S. Olha o que eu tenho aqui, ó. Lá, paz, té, fé, desculpa criança, fé, pés, pó, nós, mês, céu, véus, dói e sóis, certo? Então, ele está dizendo que acentua as monossílabas tônicas, são acentuadas, terminadas em A, E e O, pode ser seguido ou não de S. Observa bem aqui, ó, lá. Né? Lá termina com A, mas não está seguido de S. Já paz termina com A e está seguido de S, certo? Agora vamos ver a questão das oxítonos. Oxítono, relembrando de novo que oxítono é quando a sílaba mais forte está na última. Aí, por exemplo, ela pode ser acentuada, crianças, também. Vou voltar aqui rapidinho na monossílaba tônica, que eu esqueci de dizer para vocês também que elas são acentuadas terminadas em ei, eu e oi, que são esse exemplo aqui, ó. Mês, céu, véus, dói e sois, certo? Então, vamos lá. Agora, as oxítonas. As oxítonas, elas são acentuadas também quando elas são terminadas em A, E e O, certo? E também através de ditongos abertos, em, ens, certo? Ei,
oi. Aqui, ó. Exemplo. Sofá, café, avô, anéis, chapéus, constrói, além, parabéns. Certo? Todas essas palavras aqui, elas são oxítono. Por que elas são oxítono? Porque a sílaba mais forte está na última. Agora vamos para as paroxítonos. Também vocês viram na aula passada que as paroxítonos devem ser acentuadas terminadas em an, i e u. Certo? E também elas serão acentuadas também terminadas em ou uns. Exemplo: órfãos, imã, biquíni, tênis, fórum e álbuns. Elas são paroxítonos, ó. Fazendo a contagem, oxítono, paroxítono. Aqui, ó, oxítono, paroxítono. Oxítono, paroxítono. Vem aqui, ó, tênis. Oxítono, paroxítono. Fórum. Rum é oxítono e for, paroxítono. Aí, terminada em ens, né? Eu tenho álbuns, né? Eu tenho oxítono e paroxítono. Então, crianças, prestem muita atenção na acentuação dessas palavras, que aí vocês nunca mais vão esquecer quais são as palavras que devem ser acentuadas e quais as que não devem, certo? E a regra da paroxítono, que vocês não podem esquecer, que todas as proparoxítonos devem ser acentuadas, certo? Então, nós aprendemos as monossílabas tônicas, são as palavras acentuadas apenas com uma sílaba. Aprendemos as oxítonas, né, que as palavras são oxítonas e são acentuadas se tiver a terminação A, E e O, entendeu? E também o ditônico aberto. Ei, oi, né, que nem tem aqui, ó, oi e em. Ou ens, certo? E também aprendemos que as paroxítonas também elas são acentuadas terminadas em an, i e um. Ou terminadas em e uns, certo? E aprendemos, que foi já dessa última aula da acentuação gráfica 2, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos lá, continuando. Vou fazer mais uma revisão da classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Essa revisão aqui eu vou fazer foi de acordo com aquele primeiro vídeo aula, ainda antes da gente ter as férias antecipadas, né? Eu passei esse vídeo, né, sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Aí eu quero fazer essa revisão, porque eu já disse para vocês que na próxima agora a gente não vai mais entrar com a questão de acentuação e nem questão de sílaba tônica. A gente já vai para a frase, né, que já vai mudar totalmente, certo? Então vamos ver aqui, ó. Então, de acordo com a classificação da sílaba tônica, as palavras elas são classificadas em oxítona, paroxítonas e proparoxítono, certo? Aí, como eu disse no vídeo, né, dessa aula da sílaba tônica, eu disse para vocês que quando a palavra é acentuada, eu já sei onde é a sílaba mais forte. É lá onde tem um acento. Agora, quando não tem o acento, eu tenho que ver na minha fala, quando eu vou pronunciar, certo? Vamos ver aqui. Ó, oxítono. A sílaba tônica é a última. Lembrando que é a sílaba tônica é a sílaba que eu pronuncio com mais força, com mais intensidade. Exemplos, ó. Abacaxi. Eu até deixei destacado aqui para vocês prestarem atenção. A sílaba tônica é a última das oxítonas, ó. Abacaxi, maracujá, funil e você. Foi que nós percebemos. Abacaxi não tem acento. Mas quando eu falo, eu já sei que ela é mais forte. O xi, eu falei com mais intensidade. Já maracujá, essa eu nem preciso. Já sei lá está o acento, então é lá. Funil, também não veio com acento, mas na minha fala eu já sei, ó. Funil, é onde eu falei com mais intensidade. Você já tem o acento, então fica fácil. Bora lá. E as paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima. Lembrando que eu conto da direita para a esquerda. Última, penúltima. Vamos lá. Açúcar, ó. Última, penúltima. Heróico, última, penúltima. Vênus, última, penúltima. Europeia, última, penúltima. Grátis, última, penúltima. Alcateia,
última, penúltima, certo? Então, é a mesma coisa. Aqui eu já veio com acento, já tá fácil para mim. Essa aqui eu vou ter que pronunciar, porque não veio com acento. Herói, o ROI, entendeu? Assim vou mais forte. Vênus já tem um acento, é fácil. Europeia eu vou ter que pronunciar também. Grátis já veio com acento. E alcateia também eu preciso da minha pronúncia. Alcateia, já sei que é assim vou mais forte. E proparoxítona. Vimos na aula, né, passada que a sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos ver aqui, ó. Ângulo, o última, penúltima e antepenúltima. Abóbora, o última, penúltima e antepenúltima. Pântano, o última, penúltima e antepenúltima. Dinâmico, o última, penúltima e antepenúltima. Música, o última, penúltima e antepenúltima. Então, elas são proparoxítonas. Do mesmo jeito, essa veio com acento, eu já sei. Essa com acento também eu já sei. Então, eu vou parar bem aqui porque vocês aí já observaram que todas elas estão acentuadas. Por quê? Porque nós aprendemos na acentuação gráfica 2, né, que foi a nossa aula de hoje, que todas as proparoxítonas são acentuadas. Certo? Vamos lá. Tem uma agenda, crianças, ó. Agenda, língua portuguesa, o que vocês vão fazer? Né? No módulo 2, vocês vão realizar a leitura do texto. O texto é Visitando Comunidades Ribeirinhas, né? Vocês têm o texto aqui, ó. Visitando Comunidades Ribeirinhas, que o texto contém 3 páginas, certo? E vocês, ó, esse texto está nas páginas 10 a 12. Certo? Eu vou fazer a leitura com calma em casa e vou responder a interpretação desse texto, que estão em quais páginas? 13 a 15, certo? E na parte de gramática, da gramática vocês vão responder da 76 a 81. E espero que vocês tenham um bom estudo, certo? Mas eu sempre fecho a minha aula com a minha reflexão do dia, certo? Que é para vocês fazerem uma reflexão em casa, né? E tudo em paz. Bora lá. Reflexão. Sorria. Deus acaba de te dar um novo dia e coisas extraordinárias podem acontecer se você crer. Então, gente, quando a gente crê em Deus, tudo de bom acontece na nossa vida. Às vezes a gente pede para Deus, mas a gente não pede com fé, né? Então, o que nós estamos pedindo hoje, né, com muita fé, é que Deus resolva tudo que nós estamos passando, né, diante dessa pandemia. Tudo vai ser resolvido porque Deus, ele está cuidando, mas nós precisamos ter fé na hora de pedir, certo? Então, crianças, até a próxima aula e um beijo a todos vocês.